Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a paz de Deus esteja sendo concedido em mais um dia a todos nós. Que Deus derrame o seu amor sobre todos os homens da terra, para que possamos ser pessoas também amáveis um para com os outros, assim como Jesus nos amou, ao ponto de morrer por mim e por você. E hoje, Jesus é a graça, é a salvação. Queridos irmãos e amigos, todos nós sabemos que hoje é um dia determinado como dia de finados. Dia em que familiares vão até os sepulcros, acender vela, rezar por eles. Mas a minha colocação hoje, a minha pergunta hoje é o seguinte: dia de finados é bíblico? Acender vela serve para a luz do morto? Vamos conhecer rapidamente algumas coisas para que o vídeo não fique muito extensivo. Se a prática das coisas de hoje, elas são bíblicas. E por que que hoje eu não pratico tais coisas como passei 47 anos fazendo? Estaria eu perdendo o amor pelos meus pais que faleceram, pelo filho meu que faleceu? Ou aquela frase de João me liberta de todas essas ações, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gostaria que você abrisse seu livro, a Bíblia, no livro de João, capítulo 11, versículo 25, para começarmos a viajar sobre esse tema, que diz assim. João 11, versículo 25, que diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus promete uma esperança de ressurreição para aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas esse crer em Jesus Cristo está muito além de você apenas pronunciar. Você deve aceitar Jesus e viver em conformidade com os seus ensinamentos, renunciando àquilo que você fazia no mundo em quem não tem base nem referência bíblica. Eu te convido agora para você entender que a morte não é mais do que um sono a ser despertado por Jesus Cristo com o poder de Deus. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, você não pode achar que isso é impossível, porque Jesus Cristo é vida, é ressurreição. Ele venceu a morte. Ele tem autoridade de falar, tão somente Ele. Não existe outro homem que tenha sido ressuscitado que prega essas doutrinas diversas de reencarnação, tantas outras aí por fora. Só Jesus Cristo é quem prega e é o dono da vida, da minha e da sua, porque Ele morreu por mim e por você. Nós não temos a vida de graça, custou a morte de Jesus Cristo, mas com o seu poder Ele ressuscitou. Deus o ressuscitou no terceiro dia e há de ressuscitar todos aqueles que se encontrar em obediência aos seus princípios, chamados eleitos. Receberão a coroa da vida eterna, porque é a promessa da palavra. Então, neste momento, eu te convido para abrir o livro de João, capítulo 11, versículo 11, quando Jesus fala para Marta sobre a morte de Lázaro. E ele diz, 11, ele diz: isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Jesus disse aqui que a morte nada mais é do que um sono a ser despertado. Assim como nós dormimos 6, 8, 10, 12 horas, não sabemos nada do que está acontecendo no mundo,
Assim aquele que está à sepultura há 1000 anos, 2000 anos, há 30 dias, há 10 anos, ele está no sono. Nós ainda estamos ativos com o nosso fôlego de vida. Eles não. Eles já perderam este fôlego. Esse fôlego já voltou para Deus. Estão ao pó. Mas você não crê que Deus é possível ressuscitá-los das cinzas? Se você não acreditar, se você não crer, você também não pode crer que Deus nos fez da argila, do barro, e formou a todos nós, soprando em nossa narina o fôlego de vida. Mas agora, vamos conhecer qual o estado de consciência da memória de um morto. Será que ele tem sentimento de amor, de ódio, de inveja, de saudades? Como é que o morto se comporta em sua memória após a morte? Vamos ver. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Eu quero ler para vocês. E assim está escrito. Versículo 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já está no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram, ou seja, morreram. Para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faça abaixo do sol. Versículo 10. Tudo quando tiver a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, porque no além, ou seja, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem ciência alguma. Queridos, a palavra de Deus ela é clara e Deus é o nosso Criador. E a Bíblia Sagrada é o livro de orientação do ser humano. Eu tenho que me apegar a essas palavras se eu creio num Deus que constituiu tudo e que quer a mim e que quer a você em seus desejos e em seus princípios. Deus diz aqui que a memória do morto está no esquecimento, que ele não tem mais sentimento de amor, nem de ódio, nem de inveja, e nem tem forças, e nem projeto, nem conhecimento algum depois da morte. Então, como seguir doutrinas de homens que mandam acender vela e rezar para morto, se ele não pode ouvir, nem ver e nem decidir nada? Tradições implantadas há séculos e séculos, que fugiu do conhecimento dos nossos pais e que vem gerações e gerações deturpando a palavra de Deus por homens corruptos de entendimento e que seu objetivo é lucros, nada mais do que isso. Quando vocês vê alguém esmagando a palavra de Deus, a finalidade dele é a ganhar recursos. E Jesus Cristo pouco se importou com isso, porque para Jesus o dinheiro ele está mais associado a perturbações do que bênção, a mais preocupações do que bênção, porque muitos têm se desviado da fé depois que se tornaram ricos. Não que todos os ricos tenham se desviado da fé. Conheço milionários que vivem para Jesus Cristo, para Deus, e suas riquezas multiplicam-se mais ainda, porque tem bênção, tem fé, ele crê nesse Deus invisível. Mas existem também passagens de que pessoas já viram uma alma ou espírito, como queiram chamar, em sua casa, em sua residência. Eu já presenciei uma em 1991, numa casa ali perto do Senac do Alecrim, onde eu estava naquele momento lá. Confesso que fiquei um pouco temeroso, mas não me trouxe mensagem alguma e desapareceu. Então eu acho que as coisas sobrenaturais que vêm de Deus e de Jesus vêm para anunciar
e vem para pronunciar algo a favor do mundo e não a favor de uma só pessoa. Então eu convido você para ler o livro de Jó, capítulo 7, versículos 9 e 10, para entendermos se esse espírito que aparece em sua casa ou em qualquer outro lugar que você se depare com ele, vem de Deus. Vejamos só. Deus diz que o morto vai para o sepulcro e que está no sono a ser despertado e que não vai para lugar nenhum. Não existe purgatório, porque no momento que a alma fosse para o purgatório, para receber essas missas, essas rezas, para sair para o céu ou para o inferno, você esmagava a mensagem de Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Você estaria pisando na mensagem de Jesus Cristo. Você estaria tornando inválido o seu sacrifício e o sangue derramado na cruz por mim e por você para a remissão dos nossos pecados. Então, com quem está a verdade? Com o homem que elaboraram livros à parte, deturpando a palavra de Deus, ou com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Eu fico com a palavra de Deus. Eu renunciei às coisas do mundo por entender que tem algo melhor após a minha morte, que aqui ninguém nada pode fazer. Você não tem, por mais tesouro que arrecade neste mundo, como comprar sua vida e como comprar a salvação e um lugarzinho no céu. Só através de Jesus, porque Ele é o caminho. Ninguém sabe onde fica a morada de Deus. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então você estaria indo agora através de missas, que sua alma está num lugar chamado purgatório e que se dirigia para o céu ou para o inferno, dependente de quais foram suas obras, boas ou más. Você está determinando quem vai ao céu. E Jesus sabe quais os eleitos a ir ao céu e darão ordens aos anjos para recolher o seu povo. É diferente. Não adianta, a sua opinião não vai mudar nada do que já está escrito há séculos e séculos. Então, vamos ler o que diz Jó. O Espírito, existe um Espírito que vaga, e ele aparece na sua casa, ele volta da sepultura à sua casa. Vamos ver. No versículo 9 e 10 do capítulo 7 de Jó, diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará subir. Nunca mais tornará a sua casa de um lugar aonde habita. Se Deus, que é o Pai da vida, Cristo, que venceu a morte, Ele sugere isso aqui, Ele revela isso aqui, quem sou eu, quem é você, para querer questionar a vida após a morte, como é. Estaria você dando ordens e mudanças e atestando aquilo que você não tem poder? Serve de quê? De nada. Nós temos que entender que existe um legislador, existe um orientador, existe um advogado intercessor por nós, que nos ensina tudo, e que esse tudo deve ser entendido da forma escrita e não na minha sinceridade de querer que seja. Aos entes queridos só nos restam saudades, lembranças, e nada mais podemos fazer. E podemos fazer. E ao sepulcro conservar a sua morada. Porque em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus Cristo diz, revela, João capítulo 5, versículo 28 e 29, revela de onde sairão os eleitos dos sepulcros, aqueles que Jesus Cristo irá levar ao céu, se foi devido o seu trabalho, se viveu em consistência com a verdade de Deus. Ele diz o seguinte, João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos
ou sepulcro, depende da tradução, ouvirão, futuro, a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Preste atenção à palavra ressurreição e não reencarnação, como existe uma doutrina que aplica que você morre e vai voltar através de uma reencarnação, quando ela não é fundamentada na Bíblia e nem tem apoio de Deus, nem Jesus, nem profeta, nem apóstolo, nem discípulos. Enfim, essa doutrina não é sagrada. Essa doutrina é de um outro poder, menos o poder de Deus, menos os ensinamentos de Deus. Não requer luz e nem tem apoio bíblico. Não tem luz, não cabe para aqueles que querem viver e ter a esperança de ressurreição dada pelas mãos e a voz de nosso Deus e Jesus Cristo. Então, que você hoje possa maravilhosamente visitar os túmulos, conservar, mas que você não precisa acender vela, porque ele, o seu ente querido, não pode ver, não tem sentimento, não vai ter raiva também, e nem está lhe ouvindo. Então, o que nos cabe é orar a Deus e pedir que no dia de hoje, os sentimentos que estão abalados possam ser confortados através de orações para acalmar o nosso espiritual. Então, que Deus abençoe e que esse dia você possa, com essas mensagens aqui compartilhadas de bom agrado, em honra a Deus e a Jesus Cristo. Fiz isso não para aparecer e nem para se tornar nada diferentemente do que sou. Apenas tenho a coragem de dar a minha cara para que você ouça, gostando ou não, você vá na Bíblia e busque. Irmãos, com toda sinceridade, se a palavra de Deus não falar a verdade, aonde você vai encontrar a verdade se não tem o apoio das pessoas que aqui estão escritas? Porque toda palavra, toda inspiração veio do Espírito Santo para este homem. Falar em nome de Deus, em nome de Jesus e pregar a todos nós. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém.